Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Chegamos na lição de quinta-feira, estamos nos aproximando do final da semana. Como você tem visto, estamos falando de besta, imagem da besta, marca da besta. Falamos também sobre santuário celestial, sobre a arca, sobre os 10 mandamentos que estão dentro da arca, né? As leis morais. Falamos sobre o sábado. E estamos aí no meio desse conflito cósmico que nos leva ao final, né, os últimos eventos da história dessa terra que trazem a questão do conflito sobre a adoração. Então a lição está muito interessante, como eu disse no início da semana, muitos temas bastante apreciados pelos adventistas, fazem parte das nossas crenças, todas essas histórias, essas profecias bíblicas. É muito bom a gente poder estar revendo isso com cada um de vocês. Mas antes de começar, eu quero saber como é que você está animado na fé? Como é que tem sido a semana até agora? Quem sabe você já venceu em alguns pontos, mas perdeu em outros. Que você possa continuar com a tua cabeça levantada, sabendo que, como a lição vai dizer hoje, né, o mais importante é continuarmos adorando o verdadeiro Deus, tendo fé nele, que nós venceremos no final. A vida é muito complicada às vezes, eu sei. Eu tenho pensado muito, e eu tenho uma esposa gaúcha e eu tenho visto o sofrimento do povo gaúcho por causa das inundações, gente que tinha tudo, de repente não tinha mais nada. Que situação triste, e por que acontece isso, né? E por que a gente sofre tanto? E tudo isso tem uma explicação. Estamos no meio de um conflito, Satanás entrou no meio da história, e estamos resolvendo o problema do conflito, do pecado, não somente da nossa terra, mas de todo o universo. E quando isso passar vai ser muito bom, mas por enquanto dói um pouco, ok? E a gente não entende tudo. Mas o mais importante, sigamos adorando ao Deus Criador. É a essência central da lição dessa semana e da vida do cristão, tá bom? Então, antes de começar, quero te pedir mais uma vez que compartilhe o vídeo com outras pessoas. Quem sabe você vai estar levando uma palavra de esperança para quem precisa, tá? E sem mais demora, vamos lá para a lição de hoje, porque mais uma vez vamos falar de conflito. Então, gente, vamos ler para a lição de hoje, quinta-feira, esses versículos que falam mais um pouquinho da mensagem dos 3 anjos, né? Segundo anjo, versículo 8, Apocalipse 14, né? Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Ou seja, o que significa isso, essa mensagem dos 2 anjos, né? Mas temos que ler também versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, dos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Nossa, muito bonito isso. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus em outras versões também. Muito importante esse versículo. Gente, essa questão de caiu a Babilônia, caiu quando a gente descobre, sabe quando a gente diz assim, a máscara caiu? Ai, fulano, a máscara caiu. Que eu descobri qual era o teu plano maquiavélico, né? Uma parte do tempo, com a máscara caiu a Babilônia, que caiu? Caiu a mascarada, né? Esse desejo, como a gente já viu aqui na primeira e segunda besta do capítulo 13 de Apocalipse, esse desejo de mudar a adoração do Deus da criação, que é a mensagem do primeiro anjo. Cuidado, temam a Deus e o glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Ou seja, chegou a hora do juízo e caiu por terra todas as falácias desse poder que é chamado de Babilônia, que significa confusão, que fez de tudo para tirar a adoração do verdadeiro Deus, Deus da criação, o Deus dos 10 mandamentos, o Deus do sábado. Então, caiu porque agora foi descoberto, está claro, ok? Mas só que as pessoas, uma vez que tem essa máscara que cai, tem que tomar uma decisão. Quem a gente vai adorar? O Deus da criação ou esses deuses de confusão? Essa besta e a sua imagem, né? Vamos seguir os valores que essa imagem está querendo nos impor, que é um falso dia de adoração, um falso Deus, ou vamos seguir o Deus verdadeiro, o Deus que tem os mandamentos, né? E que tem a fé de Jesus. Então serão tempos muito, mas muito difíceis. Estamos falando de um período onde o poder civil vai ter novamente, eu já falei isso aqui várias vezes, gente, poder civil com poder religioso não serve, não presta. Nós temos exemplos de países, que eu não vou citar o nome, onde o poder religioso está também no poder político, as pessoas não têm liberdade. Todo mundo tem que adorar, fazer as coisas. Tem até, né, jovens que são assassinados, morrem, porque simplesmente não estão vivendo a fé religiosa que eles dizem que tem que ser. E até comportamento vestimentário e tudo regem a tua vida nos mínimos detalhes. E se você não anda segundo o que eles querem, pum,
você é massacrado, você é preso, você perde a tua liberdade. Então a gente vê isso em alguns outros países que nem são cristãos, e a gente até, de uma certa forma, entende, né? Algo que não devia ser entendido, algo que não deveria acontecer. Deus os criou com liberdade plena, até com liberdade para não seguir a Deus, até com liberdade de não adorá-lo, até com liberdade para não aceitá-lo. Mas, em outros lugares, não existe nem a liberdade de não crer. Você tem que crer, e se você não crer, você apanha. Entende? Você é condenado. Mas é isso que vai acontecer no final também com a gente. Entende? Tudo isso que está sendo descrito aqui na mensagem dos 3 anjos é que vai haver um momento onde vai ser desmascarado esse poder babilônico de confusão, mas ao mesmo tempo, nesse momento, ele vai ter poder também de Estado civil, de condenar aqueles que não o adoram e que receberão essa imagem da besta, que na verdade é a pessoa que cede e que passa a fazer segundo a cartilha deles, entende? Diferente do outro marca que vai ser na testa do 14, versículo 1, entende? E aqui no 14, 12, a perseverança dos santos. Santos são aquelas pessoas separadas, que não se misturaram, que não se envolveram com toda essa confusão, com todo esse vinho, né, que embebeda a Babilônia. A perseverança dos santos, que obedecem o quê? Aos mandamentos. Voltamos mais uma vez aos mandamentos de Deus. É a base da justiça, é a base do julgamento, é a expressão do caráter de Deus, a expressão da justiça de Deus, porque foi baseado nisso que Jesus Cristo veio e como um cordeiro, né, não mais um animal que simbolizava, mas como um verdadeiro cordeiro de Deus foi sacrificado. Ou seja, tudo se encaixa, tudo se completa. E aqueles que são perseverantes, eles obedecem aos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, que foi aquela fé que permaneceu firme até o fim, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo rejeitado, abandonado. A fé de Jesus é aquela fé que resiste à prova até o final. É muito fácil falar. Gente, eu tô aqui, tô falando, eu imagino que eu vou ser fiel e tudo, mas eu espero. E eu oro a Deus. Eu não quero abandonar a Deus, negar a minha fé. Mas tem muitas pessoas, segundo a profecia diz, que vão abandonar. E são poucos, né? Aqui são representados por 144 mil apenas. Não é um número, é um número simbólico que representa um grupo, né? Daqueles que realmente serão fiéis, porque vai ser barra pesada. Vai ser complicado. Entende? Então, eu espero e eu quero, eu desejo ser fiel. Mas eu sei que tudo isso depende do meu relacionamento com Deus. Hoje, então assim, se você não vive nada com Deus, quando o bicho apertar, quando o negócio apertar mesmo, olha, você vai seguir quem? Cuidado que se você não fizer como a gente fala, você vai pra prisão, você pode ser torturado, você pode ser morto. E se você tá meio assim, meio geleia ali na tua fé com Deus, você vai balançar e não vai querer seguir a Cristo, entende? Imagina, vai ser um momento de prova muito grande. Você quer seguir aquele que criou os céus e a terra, o Deus verdadeiro, dos mandamentos, desse tempo especial de relação com ele, que é o sábado e tal, ou você vai adorar segundo o que eles estão dizendo, segundo um outro falso dia que não é, né? E não se esqueça, Daniel 7 fala que esse poder final viria para mudar os tempos e as leis, ok? Que imporia outros tempos. Por isso que eu falo tanto do sábado, né? Porque o sábado é esse tempo que está nos 10 mandamentos através do quarto ali. Então, vai impor outros tempos, provavelmente o domingo, provavelmente outras adoração de outros deuses. Então você vai ter que escolher, entende? Mas a perseverança está aqui, nos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, essa mesma fé. E a gente também sabe que o Espírito de Profecia, que é esse que nos explica isso tudo, também é representado por essa fé de Jesus, que nos faz entender, a profecia que nos faz entender tudo isso que vai acontecer e nos prepararmos com antecedência para tudo isso, tá bom? Eu sei que pode parecer um pouquinho confuso, complicado, mas na essência é isso. Vão querer te obrigar a adorar outra coisa. Se você se ficar fiel com Deus e não se importar com as consequências, você vai estar diante do Cordeiro junto com 144 mil nesse momento para receber, então, a vida eterna. É isso, em resumo, é mais ou menos isso. Que Deus te abençoe, siga firme com o Senhor e comece hoje sendo firme e sendo fiel naquele pouco que você tem na tua mão. No pouquinho que aparece na tua frente, seja fiel, porque isso vai te preparar para grandes provas do futuro, tá bom? A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.